Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Amados, nós estamos meditando no Novo Testamento e estamos no livro de Atos dos Apóstolos. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 10. Eu sempre encorajo os irmãos a lerem o capítulo antes e depois ouvirem o áudio para compreenderem plenamente o que nós estamos compartilhando a respeito da palavra de Deus aqui. E hoje, principalmente, amados, porque eu vou ler alguns versículos aqui como versículos-chave, mas eu vou falar de todo o capítulo, porque esse é aquele capítulo que fala sobre a conversão da família de Cornélio. Cornélio e toda a sua casa recebem a mensagem do evangelho e rendem-se a Cristo Jesus. Então, eu quero ler com os irmãos dos versículos 39 até o 43. É a mensagem que Pedro está falando através do Espírito Santo, está ministrando essa palavra ali para Cornélio e todos aqueles que estão reunidos na casa dele, e eles ouvem o que Pedro está falando e ele diz assim: nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Amados, nós vemos essa situação aqui, e esse capítulo é extremamente interessante para nós vermos como o agir de Deus, amados, é extraordinário, e a forma que Deus faz todas as coisas. Então, quando nós começamos a ler ali o capítulo, nós vemos a respeito de Cornélio, falando que Cornélio era um homem, um centurião, ele não era judeu, mas ele acreditava em Deus. E a palavra fala que ele era um homem temente a Deus, um homem religioso, ele e toda a sua família. Ele dava esmolas, ele orava continuamente a Deus. E aí, certo dia, ele tem uma visão e aparece um anjo e fala com ele: Cornélio. E ele fica um pouco atemorizado e pergunta: o que é, Senhor? E aí aquele anjo responde para ele: as suas orações e as suas esmolas subiram como uma oferta memorial diante de Deus. E aí aquele anjo diz assim: mande homens a Jope para trazerem um certo homem chamado Simão, conhecido como Pedro. Esse homem está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Chame ele porque ele precisa falar algo para você. E Cornélio envia 2 servos e um dos soldados, que também eram tementes a Deus, envia esses homens para encontrar Pedro e trazer Pedro até a casa de Cornélio. E enquanto Deus está se movendo dessa maneira ali com Cornélio, Deus também está se movendo ali na vida de Pedro. Pedro estava hospedado ali na casa desse homem, desse Simão, o curtidor, e ele estava no terraço ali orando, e aí já estava na hora do almoço, e ele começou a ter fome. E a palavra diz que ele caiu em êxtase ali e teve uma visão, o céu se abrindo, descendo um lençol com toda espécie de animais, quadrúpedes, répteis, aves. E aí vem uma voz que diz para ele: levante-se, Pedro, mata e come tudo isso. E aí Pedro responde: de modo nenhum, Senhor. Lembrando, Pedro estava com fome. Aí ele tem aquela visão, ele diz: não vou comer isso, porque eu jamais comi algo impuro ou imundo. Sabemos que pela lei de Moisés existiam certos alimentos, certos animais que
era proibido comer, eles não podiam comer. E a palavra diz que isso aconteceu 3 vezes. Mas veio uma voz do Senhor e falou: não chame impuro ao que Deus purificou. E a palavra fala que isso aconteceu 3 vezes. E Pedro ainda estava refletindo naquela visão que ele teve, pensando ali o que será que significava aquela visão, quando vem o Espírito Santo e fala com Pedro. O Espírito Santo ministra ali a vida de Pedro, falando para ele assim: ó, Simão, 3 homens estão procurando por você. Eu quero que você se levante, que você desça e você não hesite em ir com eles. Eu quero que você vá com eles. E Pedro desceu, aqueles homens chegaram, perguntaram por Simão Pedro. Pedro desceu. Os homens responderam o porquê que eles estavam ali, a pedido de Cornélio, e Pedro disse que sim, convidou eles para entrar, hospedou eles, e no dia seguinte Pedro partiu com eles para a casa de Cornélio. E quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio explicou toda a situação, a visão que ele teve, que Deus mandou chamar ele. E aí Pedro começa a ministrar as boas novas de Cristo Jesus. E aí no meio dessa fala inclui esses versículos que nós acabamos de ler. E aí no versículo posterior a esse que nós acabamos de ler, que daí vem o 44, diz que enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas e encheu aquelas pessoas ali. E eles começaram a falar em outras línguas e começaram a exaltar a Deus. E aí Pedro disse: uau, se eles receberam o dom do Espírito Santo, assim como nós, o que impede eles de serem batizados? Nada, né? E aí Pedro foi lá e batizou aquelas pessoas. Amados, o que me chamou a atenção nesse capítulo é o movimento de Deus usando as pessoas. A palavra fala que Cornélio era um homem temente a Deus. Se ele era um homem temente a Deus, por que não foi diretamente, veio o Espírito Santo, ministra o coração daquele homem e diz que o único caminho é Jesus, e ele se rende, crendo que é por meio de Jesus que ele recebe o perdão dos pecados? Porque se ele era um homem que orava, que era temente a Deus, que fazia o bem, significa que ele tinha um coração disponível ali para ouvir de Deus. Não, olha o que Deus faz. Deus dá uma visão a ele, vem um anjo falando com ele: olha, você vai chamar um homem chamado Pedro, e esse homem tem uma mensagem para você. E aí Deus vai lá e ministra Pedro, porque Pedro ainda tinha um coração ali voltado também para o ensinamento da lei mosaica, tanto que quando ele olha aqueles alimentos ali, ele diz assim: não, aqueles animais, ele diz: eu não vou matar e comer, mesmo que eu esteja com fome, porque eu nunca comi nada impuro. Aí Deus usa essa situação para dizer assim: ei Pedro, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Aí ele entende. Acho que eu tô começando a entender o que Deus está querendo me dizer. Tanto que na primeira vez ele diz assim: não, de modo nenhum, não vou comer. E aí o Espírito Santo precisa dizer para ele: ó, não hesite, ou seja, não vá achar que Deus está louco em te mandar pregar para um gentio. Não hesite em ir com esses homens, porque sou eu que estou enviando você para lá. Então, Deus primeiro movimentou ali toda a vida de Cornélio. Primeiro falou com Cornélio, aí depois movimentou a vida de Pedro para convencer Pedro a ir pregar para um gentio, para alguém que não era judeu, para mostrar que Deus havia enviado Jesus não apenas para o povo judeu, mas para todo mundo, para todo aquele que crê. E aí faz toda essa movimentação para quê? Para Pedro chegar na casa de Cornélio, pregar a mensagem das boas novas do evangelho, de que o único caminho é Jesus Cristo.
e aquele homem, a sua família e aqueles que estavam reunidos ali com ele se converterem, se renderem e crerem que Jesus é o único caminho. Amados, eu acho incrível essa movimentação de Deus, o quanto Deus gosta de usar pessoas. Por que que Deus não foi e não falou direto com Cornélio? Ele não teve uma visão, Cornélio não teve uma visão de Deus, de um anjo falando com ele para chamar Pedro? Por que que aquele anjo não falou direto assim, ei, o único caminho é Jesus, sabe Jesus? Aquele que foi crucificado, que os judeus mataram, então ele é o Messias, ele é o Redentor. Por que que o anjo já não trouxe essa mensagem? Amados, porque essa mensagem, como está escrito, até os anjos anseiam levar essa mensagem, mas Deus deu essa dádiva para nós, os seus filhos. Amados, isso é incrível. Isso é incrível. E aí Deus foi lá e ministrou o coração de Pedro. Precisou primeiro mostrar para Pedro que o que Deus estava pedindo para ele fazer não era loucura, porque a princípio Pedro poderia achar loucura. Se alguém chegasse, Deus não tivesse mostrado para ele nada, aqueles homens chegassem e falassem, olha, tem o centurião Cornélio, ele é o nosso Senhor, ele nos enviou aqui para você ir lá pregar para ele. Ele ia dizer assim, eu não vou, ele não é judeu. Eu fui chamado para pregar para os meus irmãos, os judeus aqui que precisam crer que Jesus é o Messias. Talvez Pedro não tivesse se disposto a ir. Então, primeiro Deus trabalhou com Pedro, ou seja, fez Pedro enxergar de uma forma que Deus queria que ele enxergasse, mudou a forma de pensar de Pedro, que já era um filho de Deus, para que Pedro fosse lá pregar a palavra para aquele homem que não era judeu, para que ele o quê? Recebesse a mensagem e nascesse de novo, recebesse o Espírito Santo sobre si e dentro de si. Amados, isso é incrível, é assim que Deus age no nosso meio. Deus movimenta as pessoas, porque Deus ama usar os seus filhos. Deus poderia ter feito tudo sozinho. O anjo ia lá, pregava para Cornélio, Cornélio se convertia e pronto, acabou. Mas Deus fez toda uma movimentação para que ele recebesse a mensagem, para que Cornélio recebesse a mensagem através de Pedro. Amados, eu quero encorajar você a ver essa história, a ver esse relato como a maneira de Deus de agir. Deus age assim, e às vezes Deus pede coisas para nós, assim como pediu para Pedro, que vem desconstruindo a nossa forma de pensar, que vem confrontando muitas vezes a forma que nós pensamos, para que então nós possamos fazer a vontade dele. Deus precisou fazer isso com Pedro. Confrontou uma estrutura mental de Pedro. Não, eu jamais vou comer isso aqui, Senhor. Nunca comi coisa impura, não vou fazer isso. Ei, Pedro, tô te dando essa visão para você entender que aquilo que eu purifico não é impuro. E aí Pedro entende, ei, Deus não faz acepção de pessoas. Deus usou aquela visão como uma parábola ali para Pedro entender a mensagem que Deus queria passar para ele. Então Deus me pede para pregar para alguém que não é judeu, eu posso pregar para essa pessoa. Amados, a gente precisa entender, naquele momento ali, eles ainda achavam que a mensagem era apenas para os judeus. Eles ainda tinham uma resistência de pregar para os que não eram judeus. Eles até pregavam para os judeus que viviam em outros lugares. Judeus de fala grega, para judeus que viviam em outros lugares, mas eram judeus. Vamos dizer assim, tinham o sangue judeu. Mas aqueles que não tinham o sangue judeu, eles ainda tinham uma certa restrição, porque eles ainda não tinham compreendido que Jesus veio para toda a humanidade, para todo aquele que crê, receba o perdão dos seus pecados e receba uma nova vida por meio de Cristo Jesus. Então o Senhor teve que fazer todo esse movimento e muitas vezes o Senhor faz isso conosco, amados. Quando nós nos dispomos a Deus, para a atuação de Deus, às vezes Ele vem e confronta a nossa maneira de pensar.
confronta a nossa forma de pensar e diz assim: ei, eu quero agir através de você, filha, mas eu preciso confrontar essa forma de pensar, essa estrutura mental sua que não está de acordo com a minha estrutura mental. Então deixa eu trabalhar nisso para que você possa cumprir com o meu chamado na sua vida. Amados, isso é extraordinário. E Deus ama usar o quê? Os seus filhos. Deus quer fluir através de nós. Ele não quer simplesmente enviar anjos e dar visões para as pessoas e pronto, tudo se cumprir. Não, Deus quer nos usar porque nós somos os representantes de Cristo aqui na Terra. Nós somos o corpo de Cristo aqui na Terra. Unidos uns aos outros, nós somos o corpo de Cristo. Somos os membros do corpo de Cristo e Deus quer fluir através de nós. Cristo é o cabeça, mas Ele quer fluir através de nós, assim como Ele fluiu naquele momento através de Pedro, para que toda uma casa, para que toda uma família fosse convertida, reconhecesse que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. Amados, eu encorajo vocês a terem um coração disponível para tudo aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Algumas vezes, amados, nós vamos ter as nossas estruturas mentais confrontadas. Deus confrontará uma forma que nós temos de pensar e muitas vezes nós achamos que está religiosamente correta essa forma que nós pensamos, e aí Deus vem e nos confronta e nos mostra que Ele pensa de uma maneira diferente. E quando nós temos esse coração disponível, nós não titubeamos, nós simplesmente vamos lá e fazemos o que Ele nos mandou fazer. Pedro não foi pedir uma opinião para ninguém. Será que eu vou? Será que é Deus mesmo que está pedindo para eu pregar para um gentil? Para um homem que não é judeu? Será que é Deus que está me mandando fazer isso? Mas a gente precisa entender o contexto daquele momento, né? A história naquele momento ali. Para Pedro ele estava rasgando um limite, estava rompendo um limite, estava fazendo algo que ninguém fazia. Então nós precisamos entender isso. Muitas vezes nós lemos o texto e pensamos, que lindo, mas naquele momento Pedro precisou romper com uma estrutura mental dele e não ter medo do que as pessoas iriam dizer. Como assim Pedro está indo pregar para alguém que não é judeu? Ele não titubeou, ele simplesmente foi, ele não perguntou opinião para ninguém. Será que é Deus mesmo que falou comigo? Ele sabia que era o Espírito Santo que havia falado com ele. Ele sabia que a visão que ele teve tinha vindo do Senhor. Tanto que no capítulo 11, Pedro vai explicar tudo isso para a igreja, porque a igreja ficou questionando. Como assim você foi lá pregar para um gentil e eles ainda receberam o Espírito Santo? E aí depois que Pedro explica toda a situação, a igreja reconhece, realmente as boas novas são para todos. Amados, muitas vezes acontece isso conosco. O Senhor precisa o quê? Nos confrontar, e nós precisamos ter a ousadia de ir e fazer aquilo que o Senhor nos direcionou a fazer, sem nos preocupar se as pessoas vão questionar ou não. Pedro não se preocupou com isso. Se as pessoas iriam questionar a decisão que ele teve, porque ele sabia que era Deus que tinha falado com ele. Ele sabia que era o Espírito Santo que tinha direcionado ele. Amados, que eu e você, nesse mundo, nessa geração em que temos vivido, nesse tempo em que, infelizmente, a igreja tem se corrompido, e isso é bíblico, a palavra fala sobre isso, sobre como seria a igreja nos últimos tempos, uma igreja morna, comparada com a igreja de Laodiceia. É assim que a Bíblia nos relata. No meio disso tudo, eu e você, nós podemos nos levantar com ousadia e um coração disponível para fazer o que Deus tem nos direcionado a fazer, com um coração rendido ao Espírito Santo, para pregar a verdade da palavra, ainda que venham críticas, ainda que venham palavras contrárias, ainda que venham questionamentos. O interessante é que no final das contas, sempre fica claro que é para a glória de Deus. Quem está fazendo algo ouvindo do Espírito
no final das contas sempre fica claro para que todos vejam que aquela pessoa só estava seguindo a direção de Deus, só estava fazendo o que Deus direcionou a fazer. Foi o que aconteceu com Pedro. No final das contas, todos ficaram perplexos e viram, ele só obedeceu a Deus. E obedecendo a Deus, aconteceu algo que foi para a glória de Deus. Porque a conversão daquela família que não era judia foi para a glória de Deus. Para revelar que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus morreu por todos, e todo aquele que crê recebe a vida eterna, recebe o perdão dos seus pecados. Amados, que eu e você possamos viver com esse coração disponível para o Espírito Santo e possamos viver em ousadia, sem ter medo do que as pessoas vão falar, se vão vir críticas, questionamentos, mas que eu e você possamos sempre viver fundamentados em Cristo Jesus, que é a nossa rocha inabalável. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor sempre nos encoraja a viver fundamentados na verdade que é Cristo Jesus. Pai, obrigada porque o Senhor morreu naquela cruz, por meio de Jesus Cristo, para nos dar vida e vida completa. Muito obrigada por isso, Pai. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós tenhamos um coração sempre rendido ao Senhor e que se alguns pensamentos nossos estão em desacordo com a Tua palavra, com a Tua verdade, nós nos rendemos a Ti, para que o Senhor confronte mesmo essas estruturas mentais que não estão de acordo com a Tua palavra. Pode nos alinhar à Tua verdade, nós queremos viver alinhados com a Tua verdade para cumprir o Teu propósito sobre essa terra. Nós queremos de fato viver como embaixadores de Cristo que nós somos. Ah, Senhor, nós queremos que a nossa vida em todas as coisas seja para a Sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.